Ser pacífico só é um mérito se você é capaz de gerar violência. Antes da gente avançar no vídeo, só lembrando, isso aqui é algo pessoal para eu voltar a produzir conteúdo, voltar a ter essa prática. Então, se você curtir, muito bem, se você não curtir, tá tudo bem também. Então, você não precisa curtir, você não precisa comentar, se achar algo relevante e querer compartilhar, não precisa compartilhar com uma outra pessoa que também gosta desse tipo de vídeo, que gosta desse conteúdo, e também não precisa se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos como esse. Agora, sobre a entrada, sobre ser pacífico ser um mérito só se você pode gerar violência. Um caso muito específico que as pessoas confundem muito é ser pacífico com a possibilidade de ser pacífico ou de apenas ser pacífico. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo bem concreto para ficar fácil de visualizar. Imagina que você está andando na rua e vem um cara armado na sua direção com a arma apontada para você. Você não fazer nada para aquela pessoa não quer dizer que você é pacífico. Quer dizer que você não consegue conter aquela pessoa, você não tem um plano de ação, você não consegue, você não tem força, não tem habilidades possíveis para atacar aquela pessoa. Então, você ser pacífico não é uma condição de meta, porque você não teve que pensar, não teve que se esforçar, não teve que se controlar, você teve apenas que aceitar a situação. Agora, se você está andando na rua, vem uma pessoa, que é, por exemplo, o Mike Tyson, e você está andando na rua, ele vem na sua direção, e você é um lutador, você é muito forte, você tem uma arma, você tem alguma coisa que pode vencer aquela pessoa, e assim escolhe não brigar, querer se acalmar, tentar fazer a paz, aí é um mérito de ser pacífico. Porque hoje as pessoas, elas estão sendo induzidas a serem fracas ao invés de serem fortes. Quando eu falo isso, para ser bem claro, não é para ninguém sair batendo em ninguém ou brigando em ninguém. É para caso você precise ter essa habilidade, você poder usar. E daí você tem o poder de escolha. Porque quando você entende que para ser pacífico você precisa ser um fraco, um inútil, você não está sendo pacífico. Você está só fazendo o que você consegue fazer, que é nada. Você não consegue se defender. Então você precisa ter a habilidade de conseguir fazer algo para abdicar de algo, ser algo. Porque quando você não abdica de algo, quando você não tem a possibilidade de atacar alguém, ferir alguém, e mesmo assim escolhe não fazer, você não está sendo pacífico. Você é só um fracote. E as pessoas estão indo nessa linha do ser pacífico é legal e elas não entendem sobre a questão de escolha de ser pacífico e elas continuam aí. E eu tô falando em força em todos os sentidos, tá? Ser fraco no sentido de inteligência, no sentido de conhecimento, no sentido de treinamento físico, força geral e de aparatos para se proteger. Elas querem ficar muito mais fracas. E por que as pessoas numa sociedade maior, elas induzem as pessoas a serem fracas ao invés de serem pacíficas, que são coisas diferentes. Porque é muito mais fácil controlar alguém quando tu deixar a pessoa fraca o suficiente para quando tu ameaçar ela e a única coisa que ela poder fazer é aceitar. Quando a única coisa que a pessoa consegue fazer é aceitar, é muito mais fácil de manobrar essa pessoa, muito mais fácil de ter controle nessa pessoa, quando você vai bater de frente com uma pessoa muito forte. Vou te dar um exemplo agora que não tem nada a ver com força. Força física. Mas tem muito a ver com força e possibilidade. Se você entende muito das leis brasileiras, e alguém vem tentar brigar um golpe, ou te forçar a fazer uma coisa em que você está previsto em lei, que você não deveria fazer, e você conhece todas as leis, você consegue contra-argumentar com a pessoa, e ainda consegue ameaçar a pessoa a processar ela, alguma coisa assim, se ela assistir com a ideia. E daí você pode escolher não processar ela, se proteger e encerrar a situação. Pacífico. Se você não tem nenhum conhecimento, você é um fraco de nível intelectual nessa parte, você é um ignorante nesse sentido, o que acontece? A pessoa vai lá, taca aquela coisa por cima de você não tem como argumentar, então você aceita. Isso não é ser pacífico, isso é só ser fraco. Quando você não tem um método de conseguir fazer algo, você só está aceitando. A gente perdeu força politicamente de um jeito muito gritante.
Então, não importa se é esquerda, se é direita, se é lado B ou lado C, se é partido do Bolsonaro, se é partido do Lula, se é do Centrão, não importa. A gente está numa situação onde a gente ficou fraco politicamente, porque eles impõem tudo e a gente só pode aceitar. A gente não tem um direito, a gente não tem uma força. A gente não tem um outro mecanismo que combata eles. Porque você tá lá, torcendo pro lado B, torcendo pro lado A, enquanto os dois são amigos, os dois estão se alimentando, e você, o lado C, é a parte fraca. O lado A e o lado B, aqueles que vocês estão lá, vai acontecer, eles são fortes, porque eles aceitam algumas batalhas, porque eles conseguem batalhar algumas batalhas, e eles não impõem eles tudo que eles conseguem goela abaixo, porque tem algumas batalhas que eles não vão conseguir ganhar. Isso é nível de força. Outra questão, talvez seja um caso que a maioria das pessoas conheçam, deveriam conhecer, que é o caso do Jack Reynolds, que foi preso lá em 1980, e daí ele já foi solto, que era um abusador de crianças, e ele aceitou fazer uma entrevista na ABC, né, lá dos Estados Unidos. E nessa entrevista ele conta como ele escolhia as vítimas. E a escolha das vítimas era um seguinte perfil: famílias fracas. Quando a gente fala de famílias fracas, seria o quê? Pais separados, a família onde só tinha os pais, não tinha nenhum apoio, não tinha uma vizinhança, elas eram isoladas, famílias no geral fracas. Outro aspecto muito importante era se as pessoas eram fracas intelectualmente. Então o que que era? Se as pessoas elas faziam trabalhos extremamente braçais, eram, por exemplo, pessoas que trabalhavam em caixa de Walmart, em qualquer coisa que elas não tinham recurso para, se acontecesse alguma coisa, ir atrás dele, ou investigar ele, ou alguma questão de recurso, tá? De conseguir encontrar ele, ou de achar ele, ou de ter meios para isso, tá? Não no sentido fraco de a pessoa ser burra, de ela ter pouco poder comunitário, digamos assim, que é muito perto da família, para conseguir ir atrás dele. Mas ele falou que o mais importante, que era o ato do quando ele ia abordar a criança, era se o homem, o pai da criança, né, aparentava ser fraco. Aparentava ser fraco no quesito do tipo fisicamente fraco, né, que ele conseguia bater de frente com esse pai, ou se ele era um homem mole. Ele usou uma expressão em inglês que eu não consigo traduzir, até porque eu entendo bem pouco inglês, eu não falo inglês. Ele usou uma expressão que era traduzida, mas meio que foi pro brasileiro, assim, né? Era uma expressão do tipo, se o pai fosse um banana. O pai tinha que ser um banana, ou meio ausente, tinha que ser um dos dois. Mas a expressão que ele usou, eu esqueci como é que fala em inglês, mas a tradução era como se o pai fosse um banana. Então, de homens fortes, famílias fortes e de pessoas que eram bem instruídas, ele não fazia vítima. Mas é claro, a gente está falando de um perfil específico, de uma pessoa específica. Foram feitos uns estudos com outras pessoas na prisão, onde os prisioneiros em si, né, as pessoas condenadas não deram o nome para a pesquisa, mas tem lá. A pesquisa tem um artigo, se eu não me engano, é ali de 2007, 2008, bem antigo, sobre isso. Um psiquiatra foi numa penitenciária. Eu não lembro mais se foi na Costa Leste, ali. Mas eu não consigo lembrar mais ou menos onde que era. Ele foi feita essa pesquisa e o perfil era muito parecido, só que daí, nesse caso, as pessoas não deram os nomes. E o Jack Reynolds, ele foi na ABC, então ele era um condenado famoso, ele já foi solto por cumprir a pena e ser bom prisioneiro, tudo. E ele prescreveu, assim, o crime dele e ele resolveu dar entrevista de como ele escolhia na ABC. Eu não lembro mais se ele tá morto ou não. Mas enfim, acabei me prolongando, né? Fiquei até meio prolixo no tema. Mas a grande questão é, você pode se considerar uma pessoa pacífica? E caso você se considere uma pessoa pacífica, você é uma pessoa pacífica real, com a qual tem possibilidade real de ferir e escolhe a paz? Ou você é uma pessoa que é pacífica, no sentido de que não tem condições de ir a uma guerra?